Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre os andamentos do processo 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão da vida toda. E quero falar sobre as duas ADIs, a 2110 e 2111, porque na 2111 tem novidade, tem andamento no processo, inclusive foi juntada uma certidão nesse processo, que é muito importante comentar com vocês a esse respeito. Mas primeiro vamos falar do processo do tema 1102. Como vocês sabem, esse processo tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Esse processo foi oriundo do STJ e tem como autor esse processo o senhor Vanderlei Martins de Medeiros e tem como réu o INSS. Esse processo teve como último andamento no dia 6 de 5 de 2024. O processo aparece aqui concluso com o relator. Isso quer dizer que o processo foi encaminhado para análise do ministro responsável pelo caso. Como vocês sabem, o ministro relator disponibiliza o processo para ser julgado. Mas quem inclui o processo na pauta de julgamento é o ministro-presidente, que no caso é o ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, o processo está concluso com o ministro Alexandre de Moraes. Mas mesmo que o ministro Alexandre de Moraes disponibilize esse processo para o ministro Barroso, incluir na pauta de julgamento, vai depender do ministro Barroso. E nós sabemos que esses embargos de declaração, eles foram suspensos em razão do julgamento das duas ADIs 2110 e 2111. Porque os ministros entendem que a decisão apurada dessas duas ADIs vem a reverberar sobre pontos importantes nesse processo também da revisão da vida toda. Ou seja, a antecipação do julgamento dessas duas ADIs, sem explicação como foi feito, é justamente para tentar suprimir direitos nesse processo da revisão da vida toda. Mas calma, que esses embargos de declaração serão julgados ainda, não tem dúvida nenhuma. Depois de exaurir todo o julgamento das duas ADIs, esses embargos de declaração serão enfrentados e julgados pelo STF. Não sabemos o resultado, mas que serão julgados, serão julgados. Vamos verificar as duas ADIs, a 2110 e a 2111. Como vocês sabem, aquele processo tem como parte legítima o senhor Vanderlei Martins de Medeiros. Já a ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que é um processo de 1999, que tem como relator o ministro Nunes Marques, essa 2110 tem como parte, como requerente, o Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, o PDT e o Partido dos Trabalhadores. Esses são os requerentes nesse processo. Esses três partidos. Esse tema aqui, ele está concluso também com o relator. Como vocês sabem, os embargos foram postos por amigo da Corte nesse processo, no dia 3 de 6 de 2024, e foi concluso com o relator. Está concluso desde o dia 6 de 6 de 2024. Isso quer dizer também que o processo foi encaminhado para análise do ministro responsável pelo caso. Verificamos aqui a ADI 2110, vamos verificar agora a ADI 2111, porque nessa aqui tem movimentação. Essa ADI 2111, como vocês sabem, enquanto a ADI 2110 foi proposta pelos partidos políticos, essa ADI 2111, ela foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM. E essa confederação apresentou os embargos, opôs os embargos de declaração. E esse aqui está muito adiantado já. Como vocês podem ver aqui, no dia 4 do 6, foram opostos os embargos de declaração pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. No dia 4, foi concluso com o relator, e ontem, dia 13, apareceu esse andamento, certidão.
certidão de ausência de manifestação. Aparece aqui também registro de acontecimento relacionado ao processo. Uma certidão de ausência de manifestação. Isso quer dizer que o processo está concluído com o ministro relator e ele pode encaminhar esse processo para o ministro presidente e colocar na pauta de julgamento, para julgar esses embargos de declaração. Porque não houve manifestação. Não sabemos por quê, mas acredito que a parte embargada não teve interesse de apresentar contra-razões dos embargos de declaração. Quem são as partes embargadas aqui? Para vocês saberem o mecanismo desse processo. Vejam só. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, 2111. Relator ministro Nunes Marques. Embargante foi quem opôs os embargos de declaração, que foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que tem como sigla CNTM. O advogado é o doutor Cristiano Brito Alves Meira. Aí vem aqui embargado. Quem é o embargado? É aquele que deveria apresentar as contrarrazões dos embargos, questionar os embargos. O embargado aqui aparece como presidente da República. O presidente da República aparece como embargado e ele é representado pela AGU, pelo Advogado-Geral da União. E a segunda parte embargada que aparece aqui é o Congresso Nacional, que também tem como representantes o Advogado-Geral da União. Ou seja, eles não apresentaram contra-razões dos embargos de declaração. Provavelmente porque eles sabem que os senhores ministros irão rejeitar os embargos apresentados pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CNTM, ou vão julgar improcedentes o pedido. Provavelmente já está combinado entre o presidente, o Congresso e a AGU. E também os próprios ministros que já julgaram improcedentes essa ação. Ou seja, é uma ação que realmente foi julgada improcedente, parcialmente improcedente, mas a outra parte que deu procedência, que teve a sucumbência, foi sobre o salário maternidade das mulheres que trabalham sem carteira assinada. Isso aí também tem o efeito ex nunc, ou seja, não vai ter nenhum valor para pagar anterior, porque o efeito é prospectivo, ex nunc, a partir da publicação do resultado do acórdão. É o que eu tenho para falar para vocês. Como vocês viram, está adiantado. Provavelmente o ministro relator já deve ter encaminhado para o ministro presidente, colocar na pauta de julgamento. Mas como vocês sabem, a pauta de julgamento do mês de junho já está completa. E esse tema aqui não foi incluído na pauta de julgamento. Mas nada impede que o ministro presidente, o ministro Roberto Barroso, retire um outro tema da pauta de julgamento e coloque esse tema para julgar antecipadamente. Não é necessário esperar até a pauta de julho, mas não está na pauta de julgamento. Eu preciso falar para vocês isso aqui para não deixar dúvida a esse respeito. Não está na pauta de julgamento para o mês de junho, mas o ministro-presidente pode colocar na pauta de julgamento se ele quiser. É o que eu tenho para falar para vocês sobre os últimos andamentos. Como vocês sabem, já está muito adiantado o julgamento dessa ADI 2111. Esperamos agora que julguem e retorne o julgamento dos embargos de declaração do tema 1102. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se você achar que eu mereço, e se você quiser, ative o sininho para você receber notificação de outros vídeos. E fiquem todos com Deus.